Oi pessoal, eu sou Luísa, da Coordenação de Meio Ambiente da DENEM, e hoje eu estou com um convidado aqui especial para falar um pouquinho sobre agrotóxicos, para vocês conhecerem um pouco sobre o tema que é tão tratado pela COMA. Olá pessoal, eu sou Ide Gugel, sou pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, em Recife, Pernambuco, e trabalho, dentre outras coisas, com agrotóxicos. Minha área de atuação, na verdade, é na área de saúde, ambiente, trabalho e desenvolvimento. E a questão dos agrotóxicos é um tema que eu tenho trabalhado já há algum tempo, né? Também participo da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida e do Fórum Pernambucano e o Fórum Nacional de Combate aos Efeitos dos Agrotóxicos na Saúde, no Meio Ambiente e na Sociedade. Bom, acho que para a gente iniciar a conversa é importante a gente entender o que são os agrotóxicos, né? Como eles surgiram, enfim. Bom, os agrotóxicos, eles são, em outras línguas conhecidas, por exemplo, em inglês conhecida como pesticidas ou pesticide. Aqui no Brasil a gente tem uma legislação das mais avançadas do mundo que trata da maneira mais correta o termo, agrotóxicos. Eles são produtos químicos que são tóxicos para a saúde e para o meio ambiente. Por isso que a legislação brasileira acolheu, né, essa denominação, né? Isso ainda na década de 80, em 1989, quando foi aprovada a lei dos agrotóxicos, que regula os agrotóxicos, né? Os agrotóxicos, na verdade, eles são considerados biocidas, porque eles não têm uma seletividade para uma espécie única. Eles, ao atingir uma espécie, eles acabam atingindo tudo ao seu redor, inclusive nós, seres humanos, e todos os outros seres que estão presentes naquele ambiente, naquele ecossistema. Além de ficar no ambiente e contaminar água, ar, tudo, né? Claro, na verdade, enfim, ele pode ser carreado pelo ar, até pelos movimentos do solo. Ele pode ser levado a longas distâncias, pelo ar, obviamente, pela chuva, pelas águas. Para vocês terem uma ideia, em estudos feitos em profundidade nas calotas polares, foram detectados diversos produtos agrotóxicos naquelas partículas de ar que são coletadas. E agrotóxicos que foram levados para lá ou pelas correntes marinhas ou pelo ar, ou de alguma maneira eles chegaram lá em locais assim bastante, até mais de 10 metros de profundidade. Então existe uma movimentação desses produtos globalmente, de forma que ele acaba contaminando todo o ambiente, né, e trazendo muitos danos para a saúde, enfim, não só a humana, mas de todos os seres. Desde sempre, né, na história da humanidade, há relatos de uso de diversos produtos químicos para o controle das pragas, né, ou das pestes, de ervas daninhas, de insetos, enfim. Na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos utilizou um que foi conhecido como agente laranja, e esse produto, até hoje, né, já vai, sei lá, mais de quarta geração, e ainda nascem crianças com malformações congênitas, ainda pessoas desenvolvem cânceres relacionados a essa exposição na época da Guerra do Vietnã. Então, assim, são produtos que, alguns deles, como os organoclorados, eles são considerados poluentes orgânicos persistentes, porque eles podem permanecer no ambiente durante muitos anos, alguns deles permanecem por mais de 30 anos, né? Como eles também são lipossolúveis, então esses produtos acabam também se acumulando nas gorduras, né, dos corpos, né, de humanos e de animais, né, de um modo geral, e aí também por um longo período de tempo. E isso é extremamente... Esses são, assim, acho que um dos mais graves, né, para a saúde humana. Tanto que eles, né, são cada vez menos utilizados, né, mas ainda alguns deles são permitidos em campanhas de saúde pública. Extremamente neurotóxicos todos eles, né, e aí ao longo do tempo tem se demonstrado uma arma química e uma arma poderosa, principalmente em causar diversos danos à saúde. E assim por diante. A gente tem hoje, por exemplo, um dos agrotóxicos mais consumidos do mundo, e principalmente aqui no Brasil,
são os herbicidas, que são amplamente utilizados nas grandes lavouras, nas grandes monoculturas, nos grandes latifúndios, né, de soja, milho e até na cana-de-açúcar. Então, assim, esse tem sido um dos nossos grandes problemas, né, atualmente. E se tem tantas comprovações de que essas substâncias causam mal para a saúde e para o meio ambiente, por que os agrotóxicos continuam sendo utilizados? Na verdade, por uma grande força, né, da agroindústria, né, produtora desses venenos. Elas são indústrias que têm um poder imenso, né, sobre tanto a produção quanto o processo de formação de profissionais na área de ciências da terra, como agronomia, veterinária, enfim, como também nos governos, né? Eles fazem fortes lobbies junto aos governos nos diferentes países, no sentido de estimular, né, a produção, né, a produção agrícola, agropecuária, né, dependente, né, desses produtos químicos. É uma forma de você fazer o capital crescer, o capital deles crescer, né, em detrimento de todas as outras questões, como a saúde humana e a sustentabilidade ambiental, né? Então, esse é o grande motivo. Então, assim, se ensina nas faculdades que é impossível produzir nesse país sem o uso de veneno. Se ensina nas faculdades que para reduzir a fome no mundo é necessário uma grande produção de alimentos, de preferência em grandes latifúndios, e com o uso massivo de venenos. Se ensina nas faculdades que é necessário, para reduzir a fome no planeta, se haja produção em larga escala, e daí vem os latifúndios, e daí cada vez que você tem uma monocultura em larga escala, você desequilibra mais o meio ambiente e você requer mais, obviamente, necessidade de uso de produtos químicos para controlar, né, os diferentes aspectos, né, do solo, enriquecer o solo e fazer com que aquela produção seja suficiente. É uma grande balela, mas o fato é que isso é passado, né, de geração a geração, isso é passado tanto para os profissionais, né, das ciências da terra, como também é passado para os agricultores. Então, assim, você vê até indígenas, né, utilizando venenos, né, na sua produção, mesmo em pequena escala, mesmo em agricultura familiar. Você vê hoje em vários lugares, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, você vê o uso massivo, porque assim, uma grande cultura, né, tradicional já de produção, ao longo do tempo foi se perdendo com esse processo de introdução desse pacote tecnológico. Durante muitos anos, principalmente aqui no Brasil, na América Latina, os agricultores, para terem direito a algum benefício, algum financiamento bancário, eles eram e são ainda obrigados a introduzir, né, a compra, a aquisição desses produtos químicos. Então, isso é uma grande indústria, né, que faz com que haja um círculo vicioso, no sentido de que se estimula o uso de produtos químicos, esses produtos empobrecem o solo, esse solo empobrecido requer mais produtos químicos. Cada vez que o solo empobrece mais, a planta fica frágil para se defender, né, das outras espécies que também vão precisar sobreviver. Então tem um ataque massivo, então mais veneno é utilizado. Então esse ciclo vai se reproduzindo. E quais são as alternativas que a gente tem para toda essa situação, né, que a gente está vivendo? Em relação aos agrotóxicos, acho que a única alternativa é conversão tecnológica, no sentido de resgatar as práticas tradicionais de produção agrícola e agropecuária, né? Acho que hoje, inclusive, no âmbito dos movimentos agroecológicos, a gente tem várias experiências de sucesso Brasil afora, não só no Brasil, mas em toda a América Latina e até em outros países. Experiência de produção sem uso de produtos químicos. E principalmente, né, um dos preceitos da agroecologia não é simplesmente você não usar veneno. Esse é básico, é central. Mas para além disso, é necessário você também, no âmbito da agroecologia, você estimular a agricultura, a produção familiar, né, a agricultura produzida no âmbito das famílias, em pequenos territórios, e uma postura claramente contra, né, os latifúndios, né? Até porque é impossível você ter um ambiente
ecologicamente sustentado, ecologicamente equilibrado para produzir, se você produz uma monocultura em uma grande fazenda. A grande alternativa, de fato, é resgatar as tradições e respeitar o ambiente, produzindo organicamente, produzindo na perspectiva agroecológica. Então, essa sim é a saída, é a solução que tem que se dar. E muitos por aí chegam a dizer, mas a agroecologia, a produção agroecológica é incapaz, né, de acabar com a fome. Isso é uma grande mentira, né? O feijão que chega na sua casa, ele não é produzido em grandes lavouras. 70% da produção hoje que chega à sua mesa, ela é produzida em escalas pequenas, é produzida por agricultores familiares. Então, assim, o agronegócio hoje quer produzir os principais commodities, principalmente aqui no Brasil e na América Latina. Então, eles querem produzir soja e querem produzir milho. E, em algumas partes, querem produzir também cana-de-açúcar para produzir biocombustíveis. A soja e o milho, basicamente, para servir de ração animal. Então, assim, ele não quer garantir, o agronegócio não quer garantir a sua salada, não quer garantir o seu feijão, o seu arroz, não quer garantir isso. Eles querem garantir enriquecimento próprio, né, às custas da exploração da mão de obra, né, da exploração da força de trabalho, às custas da exploração do ambiente, né, sem nenhuma preocupação com a saúde das pessoas, sem nenhuma preocupação com o equilíbrio ambiental. Então, assim, a solução é a agroecologia, é a única solução possível que a gente tem trabalhado, né? E nesse sentido, certamente que abolir o uso de produtos químicos, seja na lavoura, seja em saúde pública, é a alternativa, né? Não tem por que você continuar utilizando esses produtos químicos se hoje as tecnologias, a ciência já avançou suficientemente, já existe tecnologia suficiente para que a gente possa ter condições de produzir e condições de controlar, né, os diferentes vetores em saúde pública com outras técnicas. Bom, gente, era mais ou menos essa introdução que a gente queria dar no tema. É importante que vocês tentem se aprofundar mais nesse assunto. A gente sabe que é um tema que não é tratado nas nossas faculdades, é visto muito superficialmente e a gente nem chega a ver quais são as repercussões nisso na nossa saúde, né? E é uma coisa que afeta todo mundo, tanto profissionais de saúde, quanto os camponeses, quanto comunidades, enfim, todo mundo é afetado por isso. E vocês podem encontrar mais informações sobre soluções para isso e mais sobre a agroecologia no dossiê da Abraço, que eu vou deixar o link aqui também. Acompanhe também a página da DENEM, a campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Eu vou deixar também os links aí no texto. Eu gostaria de agradecer a presença de Degurgel aqui, que está participando do nosso espaço de formação. Obrigada, pessoal, pela oportunidade de estar conversando com vocês aqui sobre esse problema tão importante da saúde pública. A gente se encontra por aí. A gente se vê nos próximos eventos da DENEM para conversar mais sobre esse tema e desenvolver os debates da executiva. Abraços. Tchau, tchau. Ó donos do agrobis, ó reis do agronegócio, ó produtores de alimento com veneno, vocês que aumentam todo ano sua posse e que poluem cada palmo de terreno.